Você está ouvindo Leitura The Information. Episódio de hoje, Maria Chuteiras. Reportagem do The Information, escrita e publicada por Ederval Fernandes, lida por inteligência artificial. Parte 1. Mãe de Hendrik versus namorada. A segunda foto viralizou instantaneamente porque a treta já estava armada, e já há algumas semanas se falava do climão entre a mãe de Hendrik, Cíntia Ramos, e a atual namorada Gabriele Miranda, no Conversa com Bial. No programa em questão, Cíntia não se intimidou perante as câmeras e tratou de colocar limites no namoro de Hendrik e Gabriele, que ficou visivelmente constrangida. Também pudera ser exposta em desconforto em cadeia nacional não deve ser das sensações mais agradáveis. Bial pergunta a Gabi se ela vai para Madrid com Hendrik. A jovem, com uma feição triste, diz: será? É uma incógnita ainda. Bial, surpreso, pergunta: você ainda não sabe se vai? Gabi responde: não, a gente está resolvendo as coisas ainda. Cíntia logo toma a palavra para dizer que esta questão é irrelevante, pois o filho precisa focar no jogo e triunfar no Real Madrid, e que não importa se ele vai conseguir se adaptar com alguém. Mal o episódio de Conversa com Bial foi ao ar, em maio deste ano, a internet foi abaixo. Problematizaram tudo. Muitos defenderam Cíntia Ramos, outros tomaram partido da jovem Gabriele Miranda. Uma parte da turma que defendeu Cíntia chamou Gabriele de Maria Chuteira. A foto que viralizou da mãe de Hendrik, olhando para a nora com cara de nojo, na festa de despedida do craque, é a feição que marca muitas mulheres e homens ao falar das Marias Chuteiras. Elas e eles a chamam de interesseiras, fúteis, que só pensam em dinheiro, status e fama. Mas será só isso mesmo? Quem são as Marias Chuteiras? Ninguém sabe quem cunhou o termo Maria Chuteira. Dizem que ele começou a circular no final dos anos 80, mas que ganhou força mesmo à medida que a figura do jogador de futebol foi se aproximando cada vez mais da figura do popstar. Ou seja, nos anos 90. Não que nas décadas anteriores jovens mulheres não tenham se interessado em se relacionar com jogadores de futebol, especialmente aqueles cujo talento era reconhecido nacionalmente. Mas foi de 30 anos para cá que a coisa toda ficou mais complexa. Para os defensores dos bons costumes, a Maria Chuteira é o próprio sinal do diabo. O termo é usado pejorativamente, e nem as tais garotas que vivem atrás de jogadores de futebol, para encontros furtivos e fama efêmera, gostam de se referirem a si mesmas como tais. Em excelente matéria da revista Isto É, de junho de 2019, intitulada O Mundo das Marias Chuteiras, a modelo Dani Sperling, que não esconde a vaidade de ter se relacionado com jogadores como Adriano Imperador e Neymar, rejeita o rótulo Maria Chuteira. Ela argumenta que existem também mulheres que se relacionam com músicos ou empresários de sucesso e que nem por isso possuem um termo específico para designá-las. E eu pulei muro porque eu queria ir atrás dos jogadores. Eu comecei como fã, mas eu era Maria Chuteira. Qual o problema? Maria Chuteira é toda mulher que gosta de jogador? E isto é bem verdade. Porque no Brasil não existem outros termos para tratar de situações listadas pela modelo Dani Sperling. A razão mais óbvia é que, tendo o futebol um enorme protagonismo na sociedade brasileira, a sociologia ao redor do grande esporte nacional não poderia ter menos holofotes. E quem não gosta de holofote, de fama, de regalias que a indústria da celebridade proporciona? Da fama à tragédia. Levar o rótulo de Maria Chuteira não é bom. Apesar de, no mundo boleiro, ter uma ficha corrida com grandes craques, deixa a Maria Chuteira numa espécie de topo. Algumas vezes esse status pode acabar em grandes tragédias. Se a Maria Chuteira for esperta e os ventos do acaso estiverem a favor, ela pode aproveitar os casos furtivos com os boleiros e transformar isso tudo em fama e se tornar uma celebridade, mesmo que este status seja à custa de polêmicas e momentos constrangedores. Das tantas Marias Chuteiras dos últimos anos que se envolveu em polêmicas, talvez a que mais se destaque é a gaúcha Andressa Urach. Personagem controversa, que ganhou notoriedade nacional ao ser vice-campeã do prêmio Miss Bumbum de 2012 e posteriormente entrar no reality show A Fazenda 6. Andressa se carimbou o rótulo de Maria Chuteira ao revelar para a imprensa brasileira e portuguesa um caso que manteve com a mega estrela Cristiano Ronaldo, então jogador do Real Madrid. O caso era pago. CR7 era cliente dela. A gaúcha, inclusive, revelou que chantageava o jogador português, pedindo sempre um dinheiro extra. Caso contrário, revelaria seus encontros com ele, que então estava em um relacionamento.
Só que eu fiquei com raiva porque ele não tirou a selfie comigo, ele ficou comigo e não tirou a selfie comigo. Aí eu fiquei com raiva, daí eu larguei tudo na imprensa. O caso de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo escalou, ganhou capas de revistas do Brasil, de Portugal e da Espanha, onde o jogador atuava pelo Real Madrid. Urach chegou a dizer que CR7 a ameaçou de morte pelas declarações dela, mas a brasileira não conseguiu provar isto. Ou melhor, foi aos poucos silenciando em relação a esta questão com Cristiano Ronaldo. A coisa poderia ter escalado para algo mais grave, para uma tragédia. E foi precisamente o que aconteceu com Elisa Samúdio, também uma jovem bonita, dada a ocupar o lugar de Maria Chuteira. Atriz de conteúdo adulta, Elisa costumava frequentar festas de jogadores que atuavam no Rio de Janeiro, especialmente boleiros do Flamengo. Seu envolvimento com o goleiro Bruno acabou numa tragédia que abalou a sociedade brasileira, que assistiu bestificada o fim trágico de uma jovem que buscava prazer e alguma estabilidade financeira com figuras, ou caso em questão, com uma figura específica do mundo da bola. Após o crime, que vitimou brutalmente Elisa Samúdio, o goleiro Bruno foi preso e cumpriu sua pena em regime fechado e agora está em liberdade condicional. O jogador tentou voltar aos gramados algumas vezes. Ficou sempre pouco tempo nos clubes. Bruno atuou até o ano passado no Atlético Carioca, clube que disputa a Série C do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A história das Marias Chuteiras no Brasil dá muito pano para manga. Nesse episódio, pegamos um incidente do início do ano, que foi Trend Topics no Twitter e deu muito o que falar. E puxamos para 2 casos onde a busca pelo status e pela fama acabou em polêmica séria e em tragédia. Faltou falar do namorico de Pelé, então com 41 anos, com Xuxa, então com 17. Faltou falar das Ronaldinhas, grupo de Maria Chuteiras dos anos 90, que fez capas de Playboy e gravou disco. Faltou falar das intermináveis festas de Ronaldinho Gaúcho e sua seleção de Marias Chuteiras, coisas guardadas para um segundo episódio.